Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estou aqui para falar um pouco sobre teorias de jogo, né? O nosso vídeo de segunda-feira. Hoje eu vou falar sobre o conceito de ancoragem. Provavelmente tem outros nomes, ou algum jogador pode explicar de outra forma, com outros nomes, mas basicamente o conceito de ancoragem é você depender de um corpo para fazer suas jogadas, né? Cada deck tem uma dinâmica diferente. Tem deck mais independente, tem deck menos independente. Vou dar um exemplo. O Ryzel, ele era um deck bem mais independente. Você tinha o X que entrava de graça, você tinha o Ice que tinha Normal Summon, você tinha o Sword que tinha uma condição que era mais simples de resolver, você tinha o que rebornava do cemitério, que agora sumiu o meu nome, que ele entrava tendo um Exceed no cemitério. Então, tipo, cada deck tem suas condições para poder invocar os bonecos e fazer as coisas. Beleza? É... Alguns decks têm um conceito de ancoragem, que é o que? Você precisa ter um bicho no campo. E a partir do momento que você tem aquele bicho no campo, todas as suas cartas têm muito mais valor, que todas elas começam a descer de graça. Entendeu? Então, vou listar aqui alguns decks que a gente tem com esse conceito. Né? Você tem o Sprite, que você precisa ter um nível 2 na mesa, ou um Link 2 na mesa, para você começar a descer os Sprites direto, ou Exceed, ou Rank 2 na mesa, não me lembro agora quantos. Para você poder descer os nível 2 da sua mão de graça. Então, tipo, é muito forte. Você tem o Yami, que você precisa ter um Link ou um 5-2 na mesa para os bichos começar a descer de graça, se não me engano. Nessa condição. É, Link 1 ou 5-2 na mesa. Você tem o próprio Kiltani, ele meio que funciona com o conceito de ancoragem, né? Você precisa ter um boneco na mesa para você conseguir fazer esse sincro usando da mão. Então, tipo, é uma dinâmica que a Konami tem sempre inventando. É deck seguindo essa dinâmica, então é muito importante você saber quando um deck trabalha em conceito de ancoragem e quando ele não trabalha. Por exemplo, no último formato, um deck que não trabalhava em conceito de ancoragem era o Dracoteio. O Dracoteio ele não dependia de ter boneco no campo para poder fazer as coisas, ele dependia de ter cartas de fusões resolvendo. Entendeu? E aí você tem uma outra forma de analisar isso e frear essas jogadas. Mas vamos focar aqui apenas no conceito de ancoragem. Por exemplo, através disso eu vou explicar o porquê que o Cups ele é muito forte. Né? E aí você vai entender o porquê. Quando eu dou normal sumo aqui de um Cook, né? Se o meu oponente, sei lá, tiver uma falha em Virtus ou qualquer coisa assim, tirar ele, vou ignorar que eu tô com essa Yami Surprise aqui na minha mão. Eu teoricamente não teria mais como descer monstro, né? Porque eu já gastei minha normal summon do turno. E isso é muito danoso. Ou seja, ao mesmo tempo que todas as minhas cartas têm muito mais valor se eu tiver um Link ou 5-2 na mesa, porque todas elas entram de graça, eu consigo fazer vários summons. Ao mesmo tempo, eu tenho pontos de sensibilidade muito fortes, que é quando só tem um corpo na mesa. Entendeu? Então, tipo, quando você vai interagir, você tem que tirar ao máximo de valor de tentar impedir o cara de ter um corpo na mesa. Porque a partir do momento que ele começa a botar vários corpos na mesa e começa a ter várias cartas de resiliência, os bichos dele começam a entrar mais de graça e aí fica muito difícil de jogar contra. E aí, por que o Cups é muito forte? Porque o Cups, quando ele entra, ele busca essa spec aqui que eu já deixei na mão pra gente poder mostrar. O que torna. Por que ele não declara o efeito? Tá bom, não sei porque ele não tá declarando efeito. Mas o que torna ele muito mais forte. Por quê? Se ele toma um pop aqui, né? Ele buscou de qualquer jeito. Eu posso só dar essa surpresa e rebornar ele. Faço link 1. Depois, né? Na próxima jogada. E saio jogando como se nada tivesse acontecido. Isso aqui é até uma lista antiga que eu tenho. Mas eu só quero explicar esse conceito de ancoragem aqui, então tanto faz. E aí o Link triga, põe campo, e aí ele comba full aqui. Então, tipo, você entender se o deck usa um conceito de ancoragem ou não para descer suas cartas é muito importante. Porque aqui, por exemplo, a partir do momento que ele já fez esse link, se ele toma em perna nesse link, ele já tem full combo aqui com esse Cook aqui, ó. O Cook já desce, já faz 5, já faz tudo, entendeu? Então, tipo, é muito importante você entender e saber analisar o que é um deck com o conceito de ancoragem e o que não é um deck com conceito de ancoragem.
E a partir do momento que você entende que ele é um deck com esse conceito de ancoragem, fica muito mais fácil você interagir, porque o pessoal fica pensando, tipo, ah, não, Yami é um demônio, os bichos tudo descem. Não, os bichos descem de graça sob um certo conceito. A partir do momento que você consegue limar esse conceito, fica muito mais fácil de você jogar contra, principalmente. E você matar a carta não é a única forma de você limar essas interações. Por exemplo, se o cara desce uma coisa que é muito forte. Desceu ele, deu efeito, pegou essa carta aqui pra mão, e o cara deu book. Acertou esse bicho. Pá. Ficou esquisito. O cara passa a ter que ter a surprise e mais um Yami da mão pra continuar jogando. Entendeu? Então você já limitou a quantidade de jogada dele. Outra carta também que é muito forte nesse conceito aqui é o Marshmallow, né? Por motivos óbvios. Cadê o Marshmallow? Porque o Marshmallow, como a gente está explicando, a gente tem mais uma camada. E isso é o próximo conceito que eu vou estar explicando aqui agora, que são camadas. Cada deck tem formas de você analisar camadas diferentes, mas basicamente camadas são sumos que lhe permitem dar punch, entendeu? Por isso que o Cups é muito forte. Você tem duas camadas só nele. Você tem a normal summon dele e você tem a surprise. Então, se você tomar alguma coisa na normal summon dele, a surprise vai rebornar e vai fazer tudo. Se você não tomar nada, você vai fazer full combo do mesmo jeito. Então, aqui, teoricamente, o Cups são duas camadas. E também a normal summon dele força o cara a ter que dar uma Veil, uma Impermanence. E você ainda vai combar do mesmo jeito. O Marshmallow também é uma outra camada. Porque, tipo assim, se eu não quiser só começar de Cups, eu posso só descer o Marshmallow aqui. Peço sumo de graça, pronto, acabou. Já tem um corpo. Entendeu? Meu brigado é forçado a... Meu oponente é forçado a poupar ele. Porque se eu fizer o Link 1, eu já vou tá invocando ele. Aí, por que, que o Link 1 é um problema já? Ele tem que tomar Impermanence ou Pop na hora que ele é invocado quando ele der esse efeito. Por quê? Porque se ele pegar e botar esse campo aqui na mesa... Cadê o outro campo? Esse campo aqui na mesa, ele vai ganhar mais uma camada, né? Por quê? Agora eu vou explicar o porquê. Porque se esse boneco for poupado, o campo invoca um do deck. E aí repõe o corpo. Então, tipo, tá vendo como você sempre vai jogando nas formas de ter o máximo de camada possível? Né? Porque se eu perdi o meu corpo aqui, eu consigo trazer aqui. Se eu perdi aqui, eu consigo trazer aqui. Entendeu? É assim que você trabalha jogando com o conceito de camadas. E, óbvio, eu poderia ter trazido a outra carta aqui, né? Se eu não tivesse nenhum Yami na mão, eu poderia ter trazido esse campo aqui. Cadê isso? Cadê o campo aqui? O outro. O que reborna. Eu poderia ter trazido esse campo aqui. Vou botar ele aqui na espectra para vocês entenderem. E aí, o que funciona aqui? Isso aqui eu consigo invocar do cemitério e estender. Fica muito mais fácil você entender o que o cara tem na mão, porque se o cara desceu mais mal, fez esse link e botou esse campo, quer dizer que ele não tem mais muito bicho para descer. Tá ligado? Agora, se ele botou esse campo, quer dizer que ele tem mais bicho para descer. E isso aqui é só um Protect para Nibiru ou algo do gênero. Porque se você começa a combar, começa a encher o campo, toma um Nibiru, você fica sem camada. E aí isso daqui vai permitir você ter mais uma camada. Entendeu? Então, sempre quando você for jogar, você não tem que só se importar em fazer o seu combo. Você tem que fazer o seu combo da melhor forma possível para você não tomar interações que vão te fazer perder o jogo. Sempre é que nem você está jogando videogame e aí você é um save point, um checkpoint. E aí você vai lá salvar para, se você morrer mais à frente, você ter para onde voltar e ter alguma coisa. Então é assim que funciona você jogar tanto em camadas e você usar o conceito de ancoragem. Obviamente, você tem decks que é muito mais fácil fazer isso, tem decks que é muito mais difícil fazer isso. O Dracoteio, ele não tem camadas exatamente, entendeu? Ele tem, quer dizer, ele tem camadas, mas é de uma forma um pouco diferente, né? Suas spells de fusão são meio que sua camada. O problema é que você não consegue ir estacando elas de uma forma muito eficiente. Porque é que nem aqui eu tenho a opção de escolher um ou outro. Lá no Dracoteio, para eu passar para o meu full combo,
eu tenho que passar por todas. Se eu não passar por todas, eu vou passar com um campo muito mais fraco. Entendeu? Porque por algum motivo eu não acessei o que eu deveria. Enquanto que no Yami eu consigo ir passando, fazendo meu endboard e criando essas situações onde eu vá conseguir fazer algo. Ah, mas se eu tomar um Nibiru ou alguma coisa, o meu endboard ainda vai ficar mais fraco, vai, mas você vai passar com a possibilidade de fazer vários 5 e várias jogadas no turno do seu oponente. É um pouco diferente do Dracotei que, sei lá, se ele toma uma Ashe na Rahu, ele não vai conseguir setar 2 trap, por exemplo, às vezes. Se toma em Permanence no Artalion, ele não vai conseguir pegar a Faimena que ele vai precisar para fazer alguma outra coisa. Entendeu? Então, tipo, tem essas diferenças, né? Esse daqui que, enquanto as camadas elas são obrigatoriamente acessadas, e aí conforme você vai acessando, você vai fazendo as coisas, na outra não. Nesse daqui, pelo menos, no Yami, no Qtani, no Sprite, você pode ir acessando ela ao longo do caminho para você ter meio que essa resiliência, entendeu? Então, isso é um conceito que serve tanto para você que está jogando com decks que tem essas camadas, quanto para decks que não tem essas camadas, né? Porque você precisa entender esse conceito, a camada e a ancoragem, para você poder interagir. Eu vou trazer um outro vídeo só explicando sobre camada. Tem 2 decks que eu gosto muito de explicar sobre camada, que é o Radiant Typhoon e o Dracoteio, que acho que são 2 decks incríveis para poder explicar sobre camada. Tenho até um doc explicando algumas coisas sobre isso. Mas enfim, são esses os conceitos que eu queria explicar para vocês hoje: ancoragem e camada. O camada foi uma breve introdução para fazer sentido para ancoragem. Depois eu vou fazer o meu próximo vídeo sobre teoria só sobre camada, entendeu? Que aí camada você vai ver as diferentes formas que você tem de construir camada, de você entender como as coisas se lidam ou não, e você até valorizar a de traps, né? Que você tem o vídeo de camada vai ser muito importante para você valorizar a de traps que você tem, entendeu? Porque a partir do momento que você entende como as coisas funcionam, as suas de traps vão ter um pouco mais de valor do que teriam antes. Você vai parar de perder e pensar, ah, mas o cara tinha isso na mão. Você vai começar a pensar as formas mais eficientes de usar as cartas para poder combater essas cartas que talvez ele tenha na mão, entendeu? E é tudo usando tanto matemática quanto entendimento de como os decks funcionam. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.